Ótica de um criminalista, sou Tolaine e o tema de hoje é: como contratar um advogado? Quanto custa um advogado? Bom, antes da gente iniciar, eu gostaria de mandar um abraço para o meu professor querido, o excelentíssimo desembargador Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior, e um outro abraço para minha turma. Então vamos para o tema. Murat, e aí? Como você escolheria um advogado? Bom, Tolaine, a escolha de um advogado, de certa forma, é um assunto delicado, porque muitas pessoas conhecem um amigo, um parente, alguém próximo, filho de uma amiga, enfim, e essa pessoa é advogado. Nem sempre essa pessoa, esse advogado, ele trabalha na área que você precisa contratar. Mas às vezes por esse vínculo de amizade, ou às vezes até porque o advogado faz outras áreas também, ele acaba pegando esse processo. E essa é a primeira preocupação que me parece razoável a gente conversar a respeito. Quando você precisa de um médico, imaginemos, a título de exemplo, imaginemos que você descubra que seu filho ou você precisa de uma neurocirurgia. Está com um problema neurológico, precisa de uma intervenção cirúrgica. E você sabe que o seu vizinho, ele é ortopedista. Porque ele é mais acessível a você, está mais próximo, você permitiria que esse seu vizinho ortopedista, ou melhor dizendo, você o procuraria para que ele fizesse essa intervenção cirúrgica, sabendo que não é a especialidade dele? Então esse é um ponto que temos que considerar. A primeira coisa que a pessoa que vai contratar um advogado deve levar em conta é se esse advogado ele é especialista naquela área. Não adianta você esperar um resultado. Você tem uma grande empresa, você vai contratar um advogado tributarista, mas você contrata o amigo, o filho da sua amiga para defender você nas causas tributárias. A chance de um dano é muito grande, porque não é a especialidade dele. Na área criminal é um pouco mais delicada essa questão, porque a área criminal tem muito advogado que, infelizmente, acaba fazendo a área, cuidando de processos criminais, mas não é a especialidade. E aí um dia ele faz separação, no outro dia ele faz uma ação trabalhista, enfim, e aí ele pega um processo criminal, porque o processo criminal tem uma particularidade. No processo civil, no processo trabalhista, que são os mais comuns, a pessoa normalmente vai receber ao final da ação. O civil ainda tem algumas situações que recebem antes, não sei nem dizer ao certo, porque eu não trabalho nessa área, para se ter uma ideia. E o criminal tem essa particularidade que normalmente o pagamento dos honorários eles antecedem o trabalho, e aí muitas vezes o advogado, principalmente se estiver iniciando, ele acaba ingressando nessa área criminal por uma questão financeira. Essa me parece que é uma preocupação que deve ser levada em conta, porque um prejuízo num processo criminal, ele pode custar alguns anos para a pessoa que estiver precisando dos serviços advocatícios. Vemos casos, inúmeros casos, isso é recorrente, tá? De processos que chegam no tribunal, não cabem mais nenhum tipo de recurso, porque a base do processo ela foi deficiente. E aí, aqui não é uma crítica à classe de advogados, nada disso, muito pelo contrário. Se tem alguém que zela pela classe, sou eu. Mas é assim, imaginemos ninguém chega em um barraco com um alicerce todo frágil e constrói um prédio. É humanamente impossível. Então você alicerça a sua base, você faz um alicerce que vai resistir àquela pressão que virá na sequência, e você vai alicerçando passo a passo, tijolinho por tijolinho, coluna por coluna, para que você ao final do processo você tenha uma maior chance de êxito, no mínimo para que o seu familiar ou você mesmo tenha
todos os meios de defesa efetivamente utilizados. O que não pode... até gravamos um vídeo recentemente onde eu menciono que não se pode ganhar sempre. Às vezes a gente vai perder. É provável que isso aconteça muitas vezes, mas a gente tem que minimizar os danos e melhorar a situação do cliente quando possível. Tem situação que a gente sabe que o risco é muito grande, a chance de uma condenação é muito grande, mas a aplicação correta da lei, que sejam preservados todos os direitos desse cliente, que ele, no momento que o magistrado for proceder à dosimetria da pena, aplique a pena correta, aplique as causas de diminuição, aplique as atenuantes de forma correta, aplique a pena como um todo, fixe o regime da forma correta. É comum, a gente tem hoje um sistema que é muito mais punitivo do que ele propriamente ressocializador. E aí hoje é comum, ontem mesmo veio a mim uma sentença onde foram reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis, réu primário, não havia outro processo, uma pena de 1 ano e 8 meses no regime fechado. Infelizmente tem esse estigma de que na esfera criminal o sistema tem que ser mais punitivo do que ressocializador. Não deveria ser? Não deveria, mas acaba sendo na prática. Então essa contratação do advogado, ela é muito, muito preocupante. Tem um outro ponto, Tolani, que também ocorreu há um tempo com a gente. Em meados de 2018, uma pessoa nos procurou no escritório e comentou que o advogado tinha feito contato, tratou de questões processuais. Nós fomos verificar o processo e verificamos que o nome do advogado era outro. Aquele advogado com quem a pessoa fazia contato não era o advogado do processo. A quem ela pagou efetivamente os honorários não era o advogado do processo. E aí, procurando no processo, localizamos a procuração e verificamos que aquele nome, aquela pessoa que ela contratou, estava na procuração com o número da OAB de estagiário. Na verdade, não informava que era estagiário, mas pesquisando, localizamos e verificamos que essa pessoa era um estagiário. Pois bem, ao verificar na OAB, isso foi em 2018, ao verificar na OAB, nós percebemos que ele foi estagiário em 2013. Em 2013 expirou o período que ele poderia ser estagiário e aí, a partir de então, ele teria que ter passado na OAB para continuar com o número da ordem. O fato é que a contratação se deu em 2018, ele recebeu os honorários em nome de um advogado, o advogado estava representando no processo, o que é um absurdo. O cliente tem que conversar com o advogado e não com o estagiário, isso é imposição do Código de Ética da OAB. Ao meu ver, e salvo o melhor juízo, até me perdoem os estagiários, eu já fui estagiário, a primeira conversa nunca deve ser entre o estagiário e o cliente. Salvo o melhor juízo, essa pessoa que desde 2013 já não é mais estagiário, ela aí tem até a prática de um crime, mas não vou nem entrar nessa questão. O fato é comum as pessoas nos procurarem e falar: olha, meu advogado falou isso, e quando você verifica o processo, você vê que essa pessoa não é o advogado do processo. Muitas vezes porque ela está tentando passar na OAB, por qualquer outro motivo. E essa pessoa que trata com o cliente, essa pessoa que cobra os honorários. Então tomem cuidado, se certifiquem que o advogado que estão contratando é especialista naquela área, que ele efetivamente é o advogado que vai ficar no seu processo, que ele não é um mero captador ou estagiário do escritório. Também tem muita captador, pessoas que foram alunos de direito, nunca passaram na OAB e ficam captando o processo e recebem uma porcentagem. Cuidado com isso. E sobretudo, não contratem o advogado porque ele é filho da sua amiga, porque ele é o vizinho, porque ele é amigo de não sei quem. Então cuidado com isso, até porque a relação de
próxima, quando é amigo, é mais difícil de ser cobrada. Então vocês ficarão em situação fragilizada porque é amigo, porque é conhecido, porque vai arranhar um relacionamento de anos de amizade. Contrate pela qualificação. Se o filho da sua amiga for especialista naquela área, ele certamente saberá separar essa relação de amizade entre vocês, mas principalmente pela especialidade dele. Muito bem esclarecido. Murá, quanto custa um advogado? Essa pergunta, ela vem para complementar o que foi dito. A primeira coisa é um ditado famosíssimo: o barato sai caro. A OAB, todo o trabalho da advocacia é norteado por uma tabela de honorários. Essa tabela, ela impõe ao advogado um valor mínimo a ser cobrado, tá? Sob pena de captação de clientela, infração ética. Aí imaginemos o seguinte: se o advogado ele não respeita o próprio órgão de classe que impõe um valor para ele cobrar, e ele cobra honorários, por exemplo, como eu tenho visto na prática, de 3 mil para um crime de roubo, de furto, de estelionato, 4 mil, 5 mil, ou para um crime de tráfico que ele cobra 5, 6 mil, se preocupem porque esse advogado ele não respeita nem a classe dele, quanto mais o cliente dele. Então nós temos uma tabela de honorários. Os honorários da advocacia, eles não são baratos. Chegou-se a esse valor de honorários em razão de tantos anos de estudo dos advogados que trabalham na área. Então é assim: o advogado se dedica, ele faz curso, ele se especializa, ele faz pós-graduação, ele se qualifica para te defender. Se ele se qualifica, ele vai cobrar os honorários que a tabela impõe, porque ele respeita o cliente, ele respeita a tabela de honorários. Se ele não se qualifica, ele tem pouco êxito e aí ele não consegue contratações no valor justo que seria da advocacia. E aí ele tem que se submeter a contratações por 3, 4, 5, 6 mil. Não estou questionando aqui valores. A questão é a imposição. Eu estou falando num processo que o valor é imposto maior. Por exemplo, o valor para um crime de roubo, um processo de estelionato, de furto, a tabela me impõe o valor mínimo, salvo engano, na próxima a 12 mil. O crime de tráfico, próximo de 18. Aí eu fico tentando entender como que um profissional cobra 4 num crime de tráfico e como é que ele vai prestar um atendimento condizente com a advocacia, digno da advocacia. Ele vai prestar o serviço de acordo com os honorários que ele recebeu. E aí o dinheiro acaba. Então ele recebe um valor baixíssimo, acaba muito rapidamente e o processo ele perdura. O processo ele vai durar 1 ano, 2 anos na primeira fase, aí vem uma sentença condenatória, ele tem que apelar, essa apelação vai demorar mais 1 ano, sabe-se lá quanto tempo, tem processo que leva anos. Nós estamos com um processo no escritório que nós estamos travando uma luta para se preservar os direitos de um cliente, que o fato foi ocorrido em 2010. E nós estamos hoje, tem habeas corpus no STF, no STJ, tem recurso especial travado no STJ, que iniciou inclusive o julgamento essa semana. Então são anos de luta. Se o advogado ele cobrou 3 mil lá atrás, 4 mil, ele cobrou um valor lá atrás, esse valor já acabou, ele continua trabalhando sem receber. Então imaginem a qualidade desse trabalho que será prestado ao longo de 5, 6, 10 anos pela frente sem recebimento de honorários. Então cuidado com essa questão de valores. Vocês têm que contratar pela especialidade do profissional, pensando na ética do profissional, se ele vai respeitar a ética na advocacia e com o cliente, com o contratante. Então, sejam fiéis ao que vocês contratarem, mas exijam também que o profissional seja leal à classe dele, tenha princípios mínimos de ética. Eu falo em princípios mínimos, o que para mim é absurdo. Tá? O advogado tem que ter princípios éticos totalmente firmados, mas se ele tiver minimamente princípios, já é satisfatório. Muito bem. Murá, me surgiu aqui um
fato, se a pessoa ela já tem um advogado, como ela contrata outro? Como isso é feito? Bom, se ela já tem um advogado, existem algumas particularidades nessa pergunta. Quando a pergunta é, eu já tenho um advogado e quero contratar outro advogado, essa nova contratação, ela é para que o advogado assuma o processo ou é para uma assessoria? No nosso caso, nós fazemos também assessoria, mas para isso depende necessariamente da linha de defesa de ambos os advogados serem as mesmas. Então, principalmente em caso de júri, ocorre muito essa assessoria. Falando em júri, um advogado que presta muita assessoria, o Dr. Hércio Quaresma, ao qual mando um abraço, uma pessoa em quem me inspiro muito. Então, um grande abraço, Dr. Hércio. Essa assessoria ela pode existir, mas ocorre que muitas vezes o advogado que está no processo, ele não aceita que um outro profissional ingresse nos autos. Isso é compreensível, até porque nós também temos essa resistência. Isso é comum, tá? Então a pergunta é para uma assessoria? O advogado aceita? Não. Então a assessoria fica inviável, torna-se totalmente inviável. É uma assessoria e o advogado concorda, tudo bem, então vamos trabalhar juntos, sem problemas. Não, doutor, não conversei com o advogado, mas eu quero que o senhor junte uma procuração e trabalhe junto. Não é assim que funciona, isso não existe. Aí nesse caso o senhor está pensando em trocar, o senhor ou a senhora está pensando em trocar de advogado. Então isso tem que ficar muito claro. Eu quero trocar de advogado. Então o advogado que está assumindo, aí ele tem uma certa cautela. Essa transferência de poderes ou revogação de poderes, ela tem que ser dentro dos parâmetros éticos que a OAB determina. Então, o advogado, existem algumas formas disso acontecer. Primeiro, a família conversa com o advogado que está no processo. Muito embora a família seja o contratante, o cliente é a pessoa que está presa, ou se estiver respondendo em liberdade, a contratação é direta e o contato é direto. Mas imaginemos que o cliente está preso em uma região muito distante. A família próxima do advogado fala, doutor, eu quero trocar de advogado, eu quero que o senhor saia do processo. Quem é o cliente? É a família? Não, é o preso. Então, o contato dele tem que ser com o preso, ele tem que dar ciência para o cliente dele. Mas, conversaram por videoconferência, ele vai dar ciência da renúncia, ele pode sair do processo, simplesmente renuncia ao processo, dá ciência e sai, e o outro advogado junta uma procuração nova. Essa é uma forma. A segunda forma, ele subestabelece os poderes. O que é isso? Ele transfere os poderes que ele recebeu do cliente, ele transfere para o outro advogado. E aí, nesse caso, o advogado não precisaria ir até o cliente para pegar uma procuração e juntar nos autos. O subestabelecimento supre essa fase. Ou a terceira forma, que é a forma que particularmente eu repudio, vamos dizer assim, que é a revogação de poderes. Principalmente se ela for revogação de poderes pelo advogado. Na verdade, não, o advogado não. O advogado só é instrumento que vai juntar a revogação. Mas nesse caso, o advogado que está saindo não quer subestabelecer, não renuncia ao processo porque o cliente não é a família, ele não tem tempo para ir até ou não consegue, por qualquer motivo, ir até o preso. E aí fica aquele imbróglio. O Estatuto da OAB traz uma possibilidade, nesse caso em particular, se houver necessidade urgente de procedimentos, de alguma providência no processo, o advogado que está ingressando os autos pode revogar o mandado de procuração. Então, essa é uma situação atípica, o advogado teria que ir até o cliente fazer um termo de revogação, aí o advogado notificaria o advogado que está tendo o mandato revogado e juntaria nos autos. É uma forma particularmente que eu não sinto satisfação alguma em ingressar nos autos nessas condições, mas por vezes é necessário. Penso que o advogado, se há um desgaste entre familiar e o advogado, entre o próprio cliente e o advogado, não vejo razão, nunca passei por essa situação, mas se um dia algum cliente me pedir um subestabelecimento, sem problema algum, subestabeleço,
separando totalmente a relação profissional. Mesmo porque o advogado que está assumindo é um advogado que está também lutando pela defesa do cliente. Então, não vejo problema algum nesse subestabelecimento. Mas essas são as condições para se trocar de um advogado. Esclarecido. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá um like aqui pra gente e também deixa nos comentários qual tema você gostaria que trouxéssemos aqui pro Doutor Esclarecer. Toda sexta-feira, às 9 horas, terá vídeo novo no canal. E é isso! Bom, pessoal, tenhamos um bom dia. Já temos muitos clientes que nos seguem. Quem não nos segue, por gentileza, acompanha o nosso trabalho lá, dá uma força pra gente. E estamos à disposição. Espero que não precisem. Costumo dizer que as pessoas, quando precisam de um advogado criminalista, é porque estão com problemas. Então, espero verdadeiramente que não precisem. Mas, precisando, estamos sempre à disposição. Um grande abraço.